Peço que os irmãos assentados mesmo abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Apocalipse 3, versículo de número 14. Quem achou diz amém. Que vai nos dizer o seguinte: e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Amém? Meus irmãos, agora João, ele é levado à ilha de Pátimos, e ali João diz ter tido uma visão, a qual o Filho de Deus se apresenta para João, e começa a dizer para João escrever tudo aquilo que ele agora ia falar ao coração de João. João começa escrevendo, e é aqui onde fizemos menção, é a 7ª carta à igreja, onde, para nós entrarmos aqui neste contexto a qual nós fizemos menção, é preciso nós entendermos um pouco de Laodiceia, o que era, aonde estava localizada e por que ela se denominava uma igreja que era rica. Pois bem, eu fiz um esboço, irmão, é culto de ensino, e eu procurei buscar para passar algo para a igreja, para que nós venhamos sair daqui entendendo esta palavra. Porque para mim, irmão Robson, eu fui criado e aprendi que culto de ensino é para nós ensinarmos o povo, os obreiros, as obreiras, a como se virar na obra de Deus, a como seguir, como um obreiro e uma obreira aprovada. Então lá vai. E Deus me deu um tema, irmão. E se eu fosse colocar esse tema na mensagem seria: o que temos sido para Deus? Pois bem, a igreja de Laodiceia era uma reflexão direto da prosperidade da sua própria cidade na antiga Frígia, atual hoje Turquia. E um dos seus 3 pilares para o seu sucesso, ou seja, para a sua riqueza, são 3 pilares. O primeiro, o centro financeiro. Ela possuía bancos muitos poderosos e ricos, tão ricos que a história vai dizer que no século I, agora, devido a um terremoto, essa igreja, a cidade, ela é devastada, é destruída. Roma agora oferece ajuda financeira, e ela, por ser tão poderosamente rica, ela nega. Ou seja, entendemos que Laodiceia é uma igreja orgulhosa, a qual não aceita ajuda, a qual acha que a sua riqueza e tudo aquilo que tem, que possui, não é necessário aprender com mais ninguém, não é necessário buscar recurso de fora. É uma igreja que está cheia do seu ego. Então ali, esse é o primeiro tópico, ela era financeiramente poderosa. O segundo tópico, a indústria delas de tecido. Ela era famosa por produzir roupas feitas com uma lã escura, macia e muito valorosa. Ela era uma cidade muito requisitada, a qual os povos daquela época
procuravam por causa desse tecido. Era um tecido fino, um tecido que era caro, um tecido que gerava ali na economia um grande poder também. E o terceiro polo era o polo medicinal. Ela tinha uma renomada escola de medicina, que produzia um famoso pó de frígio, usado para fabricar colírios famosos na antiguidade. Ali, quando Jesus, através de João, escrevendo a carta, ele diz, no versículo 15, eu sei as tuas obras, que não és frio e nem quente, tomaras que fora frio ou quente. Eu me perguntei para Deus, o que ele quis dizer com isso? Como ele chega até o anjo da igreja e fala isso, indaga isso naquela época, não és frio nem quente. Pois bem, o que Cristo quis dizer com essa fala? Nem és frio nem quente, tomaras que fora frio ou quente. Laodiceia havia se tornado uma igreja estéril. Uma igreja estéril, nós todos sabemos que a mulher ou o homem que é estéril é alguém que não pode gerar, alguém que não produz, alguém que não consegue ir adiante, não consegue dar seguimento. Ou seja, Jesus está falando que Laodiceia é uma igreja que, apesar da sua riqueza, apesar do seu poder aquisitivo, é uma igreja, presbítero Juarez, que não passa daquilo, não gera nada. É uma igreja que está ali, mas é como se não tivesse. Por quê? Porque ao mesmo tempo que está tendo culto, ao mesmo tempo que tem pregação, ao mesmo tempo que tem louvor, não gera fruto nenhum. A igreja está morna. Por que Jesus usa esse termo, morna? Laodiceia, apesar de todo o seu poder aquisitivo, de toda a sua riqueza, de todos os bens, o Ellison, ela tinha uma falha. E qual era essa? Não havia fonte de águas próprias para abastecer a cidade. Ou seja, a água vinha canalizada de 2 lugares. Que lugares eram esses? Primeiro lugar, Hierápolis, ficava a 10 quilômetros ao norte, onde ali havia fontes de águas quentes, era conhecido como águas curativas. Outras falas vão dizer águas curandeiras, porque o povo naquela época ia se banhar, e ao se banhar pela fervura daquela água, eles saíam dali, podemos dizer, curados, se sentindo melhores, se sentindo sem dores. Então, aquela água quente tinha uma função, qual era? Trazer cura a quem estava enfermo. A segunda cidade de onde eles pegavam água era Colossos. Ficava a 16 quilômetros a leste. As fontes eram de águas frias, puras, e geravam refrigério. Ou seja, todo aquele que estava cansado, que se sentia fadigado com calor, ia até aquela fonte e ali se refrigerava. Ali tinha um momento de refrigério, tanto na alma quanto no corpo. Ou seja, essa água, essa fonte também tinha uma utilidade. Pois bem, Jesus, através da vida de João, ele vai além. E ele diz no versículo 16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha o peso desses versículos, irmãos. Imagina agora o próprio Jesus dizendo à sua igreja: como tu não tem utilidade para curar e não tem utilidade para trazer refrigério, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, tu não está tendo utilidade para nada. Porque, como eu disse, as águas quentes, elas tinham uma função. Eram águas medicinais. As águas frias e puras
serviam como refrigério para quem consumia. Jesus está dando um alerta àquela igreja, dizendo para a igreja: tomara vocês fossem quente, pois assim vocês serviriam para curar quem adentra dentro dessa igreja. Tomara vocês sejam frios, pois assim vocês trariam refrigério a quem está ferido. Mas por que não cura e nem refrigera? Eu vou te vomitar da minha boca. E aqui entra o tema. O que nós temos sido na casa de Deus? Qual tem sido a nossa função? Porque, irmãos, nós falar aqui, orar por famílias, é o certo, não digo que não é. Mas e quando uma família se achega até Cristo, ela aceita Jesus e ela quer mudar de vida? Aí entra o papel da igreja. O que nós vamos ser para essa família? Uma água quente que vai ajudar a curar as feridas, que vai cicatrizar aonde está doendo? Uma água fria que no momento de angústia, no momento de solidão, no momento até de desistência, de querer largar a obra de Deus, nós vamos ser o refrigério e dizer: eu estou contigo, isso vai passar? Ou nós seremos o que muitos estão sendo, que são as águas mornas? Posso falar uma coisa? Tem gente, irmão, que adentra dentro da igreja porque está cansado de lá fora. Tem gente, irmãos, que vê a igreja como uma rota de fuga, como um ponto de socorro para uma mudança, porque está cansado de viver lá fora, cansado de ser pisoteado, cansado de ser humilhado, cansado de não ter ninguém na hora da angústia, cansado de carregar o fardo do dia a dia sozinho. E muitas das vezes o que eles têm encontrado quando adentram dentro da igreja é a mesma coisa que lá fora. Eu sei que essa palavra não vai gerar pulo, não vai gerar glória a Deus, mas não é mais tempo disso, irmão. É tempo de nós ficar conscientizado do nosso dever como homens e mulheres de Deus, dentro da casa de Deus. Irmão, não tem lógica uma família destruída vir aqui querer mudança e a igreja não abraça a mudança. Não faz sentido, irmão Robson. Às vezes as pessoas entram com a vida destruída e a gente já quer logo de cara enfiar usos e costumes, ao invés de querer saber o que está faltando, o que eu posso te ajudar, como é que está a tua casa. Como é que está o teu celeiro? Tem gente, irmãos, que vem para o culto e só Deus sabe como ficou a sua casa.
Tem gente que às vezes assume o altar, louva sobre cura, louva que Deus está entrando com providência, mas dentro da casa ainda tem pessoas que não são libertas. Dentro da casa, às vezes ela mesma precisa de uma cura porque está ferida. Tem gente que vem aqui e prega e diz que Deus vai mudar, que Deus vai restaurar, que Deus vai salvar a família, quando a família está caminhando rumo ao abismo, rumo à morte, rumo à condenação e rumo ao inferno. E qual é o papel da igreja? Jesus adverte disso, tu tem que ter uma utilidade. Tu tem que ser quente para gerar cura. Tu tem que ser quente para gerar um conforto no teu irmão. Mas eu não consigo ser quente, então seja frio, gera um refrigério. Seja aquela pessoa que quando ele vem desabafar, tu lance uma palavra de ânimo e diga: olha, eu não posso, quem sabe, te ajudar agora, mas eu vou orar por ti, eu vou fazer um círculo de oração, a gente vai movimentar o mundo espiritual, mas eu tenho certeza que da mesma forma tu não vai ficar. A igreja tem um costume muito feio, irmão, que quando alguém chega, está passando por dificuldade, quando eu digo dificuldade, eu falo de todas as dificuldades, financeira, espiritual, e todos os tipos de dificuldade, sempre tem alguém, um enviado do cão, que abre a boca para falar e dizer: está tendo com Deus, deve estar em pecado. Jesus te chamou para ser quente ou para ser frio. Jesus te chamou para ser cura ou para ser refrigério. Jesus te chamou para ser solução, irmão. Jesus não te chamou para ficar acomodado, achando que porque tem tudo, mas na verdade não tem é nada. A Bíblia vai dizer, irmão: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei. Se nós não buscarmos o reino, se nós não buscarmos a justiça de Deus, de nada vale toda a riqueza que nós adquirirmos aqui na terra. Eu posso ser multimilionário, no dia que eu morrer, toda a minha riqueza fica, as traças vão comer, vai ter gente brigando para querer o que nunca suaram para conseguir, para conquistar. E a minha alma para onde vai? Para onde nós iremos? A minha carne treme aqui, irmãos, porque eu sei da responsabilidade que é. A minha esposa sabe. Às vezes eu luto, irmão Robson. Às vezes eu oro para Deus e digo: Senhor, me dá palavra de avivamento, me dá palavras de conforto, me dá palavra que a igreja venha abrir a boca e dar glória a Deus, me dá palavra. E Deus fala: eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para isso. Me alegrei quando vi o irmão aqui, meu amigo, ele e o filhinho dele iam ali no mercado, e a gente ficava conversando pelos corredores, e ele está me devendo um monte de doce do aniversário dele que ele me prometeu. Eu me lembro. Pode ter certeza que vocês estão no melhor lugar. Culto de ensino é sempre mais pesado, mas de uma coisa eu tenho certeza: vocês vão estar ouvindo a verdade, vão sair daqui com a verdade ardendo no coração de vocês. Há lugares aí onde as pessoas entregam chave de Pix, chave de carro, de apartamento, e a nossa alma vai se perdendo para o inferno. Agora, irmão, há um motivo, irmão Robson,
do porquê Jesus fala da água morna. Nós vemos ali as duas potências que abasteciam, as duas fontes. A verdade é que devido à distância de uma ter 10 quilômetros, a outra ter 16 quilômetros, quando elas faziam aquele percurso até chegar em Laodiceia, elas acabavam chegando morna, suja e causando náusea a quem tomava. E aqui tem um mistério, irmã Grazi. E esse mistério Deus deu para mim e para minha esposa. Nós estávamos nos arrumando. E eu tenho costume, quando eu faço esboço, eu leio para ela e pergunto: ficou bom? Ela: ficou bom. Mesmo que esteja ruim, ela diz que ficou bom. E eu falei para ela, e ela me olhou e falou bem assim: mas a água ficava morna por quê? E eu falei: por causa da distância. Uma é 10 quilômetros, a outra é 16. Até chegar lá em Laodiceia, a água já chegava morna, sem utilidade nenhuma. E a gente ficou se olhando. E eu olhei para ela e falei: olha o que acabou de descer aqui. Quanto mais distante de Deus, menos utilidade nós temos para o reino. Quanto mais a gente se distancia, mais nós nos tornamos crentes mornos, que não temos utilidade. A verdade é essa, irmão. A verdade é essa. Mas sabe o que me surpreende? É que, vamos ser sinceros, quem é espiritual, quem busca a Deus, consegue olhar. Quando estou sentado aqui, irmão, a gente tem a visão de toda a nave da igreja. A gente olha e a gente sabe quem está quente, quem está frio e quem está morto. Ou seja, a gente sabe quem tem poder para orar e um enfermo ser curado. A gente sabe quem tem poder para orar e trazer um refrigério a uma vida que chega aqui. Mas também nós sabemos que tem gente que está vindo somente por vir, porque não tem utilidade nenhuma. Desculpa eu falar isso daqui, irmão, mas a verdade ela tem que ser dita, porque a Bíblia vai dizer que a verdade ela liberta. João 8, versículo 36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há outra verdade que liberta a não ser Cristo Jesus. Não há outra verdade que liberta a não ser a verdade que está na Bíblia. Não há outra verdade que vai mudar a tua vida se não for Cristo Jesus. Não há outra verdade que vai restaurar o teu casamento, a tua família, se não for Cristo Jesus. Não há outra verdade que pode ir resgatar o teu filho aonde ele estiver, se não for Cristo Jesus. Ou seja, quer ser quente, quer ser frio, quer ter utilidade na casa de Deus, se aproxima da fonte, se aproxima de Cristo, se aproxima daquele irmão, que ele muda história, irmão, ele muda, irmão, e eu sou a prova viva disso. Jesus muda a história, Robson, mas tem um detalhe: para Jesus mudar a história, nós temos que querer essa mudança, porque ele é educado. Ele não vai chegar em um lugar aonde ele não é bem-vindo. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se tu abrir, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Ou seja, se tu me receber, eu faço questão de entrar e ter uma aliança, porque ceia significa mesa, mesa significa aliança, significa comunhão e intimidade. Jesus não tem intimidade com quem não abre a porta para ele entrar e fazer morada. Eu vou repetir isso daqui: Jesus não tem intimidade com quem não quer nada com ele. Jesus tem responsabilidade e intimidade com quem decidiu abrir a porta e falar: Jesus, pode morar aqui.
Quer um exemplo que o morno não serve para nada? Um exemplo que o morno não serve para nada, irmãos. Quando você vai tomar o seu café, você prefere que ele seja quente. Se for morno, tu vai tomar? Perde o gosto, não serve para nada. Meu pastor Paulo, quando abre a geladeira dele e tem lá aquela coquinha, tu quer que ela esteja gelada? Se tiver morna, tu vai tomar? Não, porque eu já vi tu jogando fora. Ou seja, a gente tem que ter utilidade na obra de Deus. A gente tem que ou servir para curar ou para trazer refrigério. O morno não serve para nada. Sabe o que é o estado morno? O morno, escute isso daqui, é servir a Deus de fachada, sem poder, sem autoridade e sem vida espiritual. Uma pessoa que ela está morna na casa de Deus é uma pessoa que ela tem consigo que eu indo nos cultos, para mim já basta. Eu indo para a igreja, eu estou mostrando a Deus que eu estou ali. Mas Deus lá de cima está olhando e perguntando: tu está vindo, mas o que tu tem me oferecido? O que tem gerado de ti? Qual é a fonte? É água quente ou água fria? Mas sabe o que é mais lindo? Se nós formos olhar Apocalipse, as 7 cartas à igreja, a igreja de Laodiceia foi a única igreja que Jesus não viu ponto positivo em nada. Jesus chegou ali e exortou a igreja, dizendo ao ponto em que elas eram miseráveis, desgraçado, pobre, cego e nu. Não tinha nada de bom. Estavam vivendo há tanto tempo no seu eu, na sua riqueza, achando que aquilo bastava. Mas sabe o que é lindo, irmão Robson? Que Jesus mesmo, ele advertindo e exortando, ele vai dizer logo após que eu só repreendo aqueles que eu amo. Jesus está dizendo, mesmo eu te exortando, mesmo eu puxando a tua orelha, eu ainda tenho uma promessa sobre a tua vida. Irmão William, o que eu tenho que fazer para recuperar essa promessa? Ele vai dizer, seja zeloso e arrependa-te das tuas obras até aqui. Ou seja, Jesus dizendo, ei, se até aqui tu está sendo morno, não tem utilidade para nada, não tem servido para nada, talvez está vivendo uma vida espiritual enganosa. O que é isso? Achando que é crente, achando que é convertido, mas na verdade está sendo convencido. Jesus está dizendo, arrependa-te e siga a minha obra a partir de hoje com zelo. Com zelo, irmão, não é de qualquer jeito. Tem gente que acha que a obra é só vir aqui, louvar, pregar, e deu. Mas e lá fora, irmão? Testemunho. Não viver uma vida de aparência, que nem a igreja de Laodiceia vivia. Era rica, mas ao mesmo tempo era pobre e miserável. Jesus dá um conselho à igreja e diz que eles iam provar no fogo, o ouro provado no fogo, iam ter vestes brancas e também iam ungir os olhos com colírio. Pois bem, vocês lembram quando eu falei das 3 potências primeira que a igreja tinha? Qual era? Era o centro financeiro, a indústria de tecido e a medicina.
Jesus agora apresenta as verdadeiras três riquezas. E qual é essa? O ouro refinado no fogo, mostrando para a igreja de Laodiceia que a riqueza daquela cidade de nada valia, pois a verdadeira riqueza era a fé provada e a fé vivida e a fé pura, irmão. Jesus está dizendo: ei, eu vou trocar toda essa tua riqueza para tu ter experiência de verdade comigo. A segunda riqueza que Jesus apresenta àquela igreja são as vestes brancas. Ao invés do famoso tecido de lã escura, Jesus oferece as suas vestes brancas. E o que é as vestes brancas, irmão William? As vestes brancas é a justiça e a pureza que cobrem o homem miserável da sua vergonha, dos seus pecados. O que é isso? Eu vou explicar. Era quando, irmãos, há 8 anos atrás, irmão William estava num palco de baile funk cantando, todo sujo, imundo, cheio de pecado, achando que era alguma coisa porque tinha riquezas financeiras. Jesus me olhou e disse: ei, eu vou te vestir com vestes brancas. Essa riqueza é momentânea, essa riqueza é passageira, mas a riqueza da minha justiça e da minha pureza sobre a tua vida é só disso que tu precisa e de nada mais. Terceiro tópico que Jesus ensina àquela igreja é o colírio para os olhos. Ao invés do famoso pó frígido, Jesus oferece o discernimento espiritual, para que eles finalmente vejam a sua realidade. Eram famosos por produzir um colírio, mas estavam cegos há anos. Vendiam, colírio era muito caro, mas a igreja se encontrava cega, irmão Ellison. A igreja se encontrava com uma vida espiritual, com escama, com trave, tudo que pudesse tapar os olhos dele, estavam tapando. Jesus então oferece o verdadeiro colírio. Para encerrar, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse versículo, irmão, a gente tem um costume de interpretar ele de uma maneira positiva. E é de uma maneira positiva quando Jesus entra. Mas eu estudando essa tarde, Noemi, há um grande perigo nesse versículo. Sabe qual é? Jesus, ele é o dono da igreja. Só que na igreja de Laodiceia, ele sendo o dono da igreja se encontra no lado de fora. Imagina, pastor Paulo, tu sendo o dono da tua casa, e agora tu está do lado de fora, e tu ter que bater para pedir permissão para entrar. Sabe o que tinha acontecido com Laodiceia? A riqueza, o orgulho, estavam há muito tempo ocupando o lugar que era de Cristo. Mas Jesus Cristo, ele é misericordioso. E quando ele traz esse alerta à igreja, ele diz: você tem a oportunidade de abrir a porta. Você tem a oportunidade de deixar eu entrar. Tirar o orgulho, tirar as riquezas, tirar o teu eu, tirar tudo aquilo que tem ocupado o meu lugar há muito tempo na tua vida. E dito isso, irmãos, eu quero aqui fazer um convite ao primeiro corajoso ou corajosa que até aqui, irmãos, alguma coisa tem te impedido de viver verdadeiramente a obra de Deus.
tem te impedido de subir um nível a mais no reino de Deus, subir um nível a mais espiritualmente. Ai, irmão, mas eu não sou rica, mas eu não sou orgulhosa, mas eu não tenho o meu eu dentro da igreja. Pois bem, pode ser que tu não tenha nada disso, mas se nós formos olhar, e a Bíblia diz, examine-se o homem, pois a si mesmo. Eu tenho certeza, eu sou o primeiro, irmão, que se nós formos olhar bem a fundo, ainda há uma coisa dentro de nós que nos impede de evoluir espiritualmente. Aqui fica o meu convite essa noite. Quem vai abrir a porta essa noite e deixar Jesus tomar centro da tua vida, mudar a tua história por completo? O que é completo? É completo, irmão, é quando tu decide colocar a tua vida na direção de Deus. Ali tu não pode mais opinar em nada, porque quem está conduzindo e dirigindo agora é Deus. Tu teve o tempo de dirigir e conduzir, e no teu tempo tu conduziu de uma forma que, se não fosse a misericórdia e a graça, nós nem estaríamos mais aqui hoje. Não tem ninguém? Se não tem ninguém, eu quero passar para o nosso encarregado, e essas eram as palavras que eu tinha para trazer à igreja. Amém?